A visão do reino de Deus é a demonstração, é a ação da soberania de Deus e a capacidade dos homens obedecerem àquilo que Ele está estabelecendo. É por isso que Ele diz que chegará um tempo em que Ele vai conduzir os homens com os seus olhos. E nós vamos precisar estar olhando para ver o que Deus está fazendo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com vocês um pedacinho da palavra de Deus. Abra comigo Salmos 32, versículo 8 e 9. Pegue a sua Bíblia e vamos acompanhar o texto. Salmo 32, versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Versículo 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se chegue a ti. Senhor nosso Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir a estar ministrando a Tua palavra. Em nome de Jesus é o que oramos e pedimos. Nenhum outro homem será conduzido por Deus nesses dias, a não ser que seja pela Tua palavra. A palavra de Deus, ela é bússola. A palavra de Deus é o que nos ensina. A palavra de Deus é o que nos instrui nessa vida para viver. Se você quiser compreender a vida, você pode até olhar para trás, mas se você quiser viver a vida, você vai ter que olhar para frente. Versículo 8 de Salmo 32 diz que Deus, Ele quer nos guiar com os seus olhos. E para nós sermos guiados por Deus com os seus olhos, nós vamos precisar estar olhando para Deus e vendo o que Ele quer nos mostrar, para então podermos ser conduzidos por Ele. Deus, Ele não vai te conduzir pela força. Nenhum dos reinos que tentaram conduzir os homens pela força sobreviveram. Cadê Nero? Cadê César? Cadê todos esses impérios que foram conduzindo os homens pela força e pela violência? O único reino que sobreviveu e sobrevive até hoje é o reino do Filho do seu amor. Então, irmãos, eu venho hoje compartilhar com vocês esse versículo desse salmo para nos mostrar, para mostrar que hoje nós estamos vivendo um tempo onde as guerras, elas já não são mais por territórios. Ou seja, dificilmente nós vamos ver homens e mulheres como antigamente lutando por territórios. Nós vamos ver uma guerra sendo lutada no campo das ideias, no campo das ideologias, no campo da narrativa. Então nós vamos ver homens inteligentíssimos trabalhando a narrativa, a ideia e a ideologia. Então nos dias de hoje, Deus, Ele vai querer trazer você para esse campo. Que campo? Um campo onde a gente possa trabalhar com a inteligência, não com a força. Mas que inteligência é essa, Bruno? Irmãos, hoje nós podemos dizer que servimos a Deus, além de ser pela fé, mas também se mostra ser uma busca pela inteligência. Porque se a gente for fazer os cálculos, se a gente for fazer direitinho as coisas que estão acontecendo nesses dias, nós vamos ver um Deus que está dentro da lógica, um Deus que está dentro da ciência, um Deus que está dentro de uma matemática. Então hoje não cabe mais essa coisa de você dizer que o evangelho, de um homem que serve a Deus, já não é um homem instruído. E é isso que Deus está dizendo nesse salmo, que Ele quer chegar ao ponto de abrir a nossa mentalidade de uma forma tão grande, em que nós vamos poder olhar para Ele e entender o que Ele quer dizer simplesmente por estarmos próximo dEle e olhando para o que Ele quer dizer. Irmãos, chegará um tempo que Deus, Ele vai abrir a mente dos servos dEle de uma maneira tão grande, em que Ele não vai precisar de muitas coisas. Somente Ele vai olhar para cada um de nós e nós vamos poder compreender o que Ele está querendo dizer. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo
aonde vai prevalecer a soberania de Deus. Eu estou falando de uma visão que está para ser muito forte cada vez mais nessa terra. É a visão do reino de Deus de salvação. A visão do reino de Deus é a demonstração, é a ação da soberania de Deus e a capacidade dos homens obedecerem aquilo que Ele está estabelecendo. É por isso que Ele diz que chegará um tempo em que Ele vai conduzir os homens com os seus olhos. E nós vamos precisar estar olhando para ver o que Deus está fazendo. Irmãos, se nós não compreendermos o que Deus está fazendo, nós vamos nos tornar homens preconceituosos, homens cheios de ideias e conceitos contrários aos planejamentos de Deus nesses dias. Então, por isso que nós devemos estar atentos, muitos, ao que Deus está falando. Dias desses eu estava ouvindo uma história de um homem, de um pensador, e ele dizia o seguinte: se um grande homem convidasse você para almoçar, você sentaria na mesa com ele para almoçar? E o que você poderia fazer para surpreendê-lo, visto que esse homem, ele já tem de tudo, ele já viu de tudo, ele já conhece de tudo? Irmãos, somente um homem com uma capacidade de compreensão e sabedoria nesses dias para poder surpreender pessoas que estão sentando e caminhando contigo. Assim é Deus. Quando Deus olha lá de cima, Ele procura pessoas capazes de sentar numa mesa para que possa compreender e surpreender com o que Ele está fazendo nesses dias. Quando eu digo surpreender, não é que você e eu possamos surpreender a Deus com o que Ele está fazendo. Irmãos, Deus está procurando homens e mulheres que sejam capazes de compreender o que Ele está fazendo nesses dias. Eu louvo a Deus pela sua vida, para você que busca a leitura da palavra de Deus diária, a meditação, continue firme, irmãos. Irmãos, eu quero agradecer a todos vocês que